Ela namorou Red Fox em segredo. Agora sabemos o motivo do nascimento de Nancy Cope. Nancy Jane Cope nasceu em 28 de agosto de 1921 em Harrisburg, Pensilvânia. Ela foi uma atriz americana cuja voz inconfundível, presença marcante e notável senso de humor a tornaram uma atriz de personagens querida na era de ouro da televisão. Embora seja mais conhecida por sua inesquecível interpretação de Miss Jane Hathaway em Os Beverly Hillbillies, sua vida e carreira abrangeram muito mais do que um único papel icônico. Desde seus primeiros anos como estudante e militar durante a guerra, até seu trabalho em Hollywood e sua incursão posterior na política e na educação, Nancy Cope deixou um legado que reflete sua inteligência, coragem e determinação. Nancy Jane Cope cresceu na pequena cidade de Mifflintown, Pensilvânia, antes de se mudar para o condado de Miami-Dade, Flórida, durante a adolescência. Aluna brilhante e determinada, ela frequentou o Florida State College for Women, hoje Florida State University, onde se formou em jornalismo. Cope era conhecida por sua inteligência aguçada e ambição precoce, características que permaneceriam constantes ao longo de sua vida. Sua curiosidade acadêmica a levou a continuar seus estudos na Universidade de Miami, onde obteve um mestrado em inglês e francês. O amor de Cope pela linguagem e pela escrita inicialmente a direcionou para uma carreira no jornalismo. Antes de atuar, ela trabalhou como redatora para um jornal de Miami e, posteriormente, no departamento de publicidade da MGM Studios, experiências que a expuseram ao funcionamento interno da indústria do entretenimento. Esses trabalhos nos bastidores proporcionaram-lhe uma visão valiosa e, eventualmente, alimentaram seu desejo de estar do outro lado das câmeras. Sua vida deu uma guinada dramática durante a Segunda Guerra Mundial, quando Cope interrompeu sua promissora carreira na mídia para servir ao país. Em 1944, ela ingressou na Reserva Naval dos Estados Unidos, demonstrando patriotismo e bravura. Serviu com distinção e alcançou o posto de tenente júnior. Esse capítulo militar de sua vida ajudou a moldar seu forte senso de disciplina e liderança, bem como um compromisso vitalício com o serviço público e o dever cívico. Poucas atrizes de sua época podiam reivindicar uma experiência militar tão marcante, e Cope vestia seu uniforme com tanto orgulho quanto qualquer papel que interpretou posteriormente na televisão. Nancy Cope iniciou sua carreira de atriz no início da década de 1950. Seu charme peculiar, sua estatura imponente e sua voz inconfundível logo chamaram a atenção de diretores de elenco que buscavam atores com personagens únicos. Ela apareceu em papéis coadjuvantes em filmes como The Model e The Marriage Broker, 1951, Shane, 1953 e A Star is Born, 1954. Geralmente escalada para papéis de solteironas, secretárias ou moradores excêntricos de pequenas cidades. Esses papéis podiam ser pequenos, mas Cope tornou cada um memorável com suas atuações cheias de nuances. Sua grande oportunidade surgiu quando foi escalada para o papel de Miss Jane Hathaway, a eficiente e principal assessora do banqueiro Milburn Dale, na sitcom da CBS, The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. A interpretação de Cope como Miss Hathaway foi magistral. Ela desempenhou o papel com uma mistura de profissionalismo rígido e um sutil anseio romântico, especialmente em sua paixão não declarada pelo ingênuo Jethro Bodin. Interpretada por Max Baer Jr., suas reações impassíveis, comédia física e postura digna a tornaram uma das favoritas dos fãs e lhe renderam uma indicação ao Emmy em 1967 como melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Sua atuação ajudou a consolidar o sucesso da série e garantiu a Cope um lugar permanente na história da cultura pop americana. Além de Os Beverly Hillbillies, ela participou de dezenas de séries de televisão entre as décadas de 1950 e 1980, incluindo Perry Mason, The Bob Cummings Show, Sanford and Son, The Love Boat e Murphy Brown. Sua versatilidade permitiu que ela interpretasse papéis cômicos e dramáticos com igual habilidade. Ela também emprestou sua voz a diversos desenhos animados para a televisão, demonstrando sua ampla gama vocal e interpretação singular. Após sua passagem pela indústria do entretenimento, Cope iniciou uma nova fase de sua vida, marcada pelo serviço público e pela educação. No início da década de 1980,
candidatou-se ao Congresso pelo 9º Distrito da Pensilvânia, pelo Partido Democrata, defendendo a justiça social, a proteção ambiental e a melhoria da educação. Embora tenha perdido a eleição, em parte devido à forte oposição republicana e à controversa falta de apoio de seu ex-colega de elenco, Buddy Eason, sua candidatura exemplificou sua coragem e princípios inabaláveis. Após sua trajetória política, Cope retornou à vida acadêmica. Lecionou atuação e teatro no Juniata College, na Pensilvânia, compartilhando sua experiência e amor pelas artes cênicas com jovens aspirantes a atores. Seus alunos a admiravam por sua honestidade, intelecto e humildade. Tanto em sala de aula quanto no set de filmagem, Cope era conhecida por sua meticulosa atenção aos detalhes e sua paixão por contar histórias. Nancy Cope casou-se com Charles Malcolm Dazes em 1º de abril de 1951, no condado de Dade, Flórida, durante os primeiros anos de sua transição para a indústria do entretenimento. O casamento, embora relativamente discreto, durou uma década antes de terminar em divórcio em 1961. Apesar de pouco se saber publicamente sobre a natureza do relacionamento ou os motivos da separação, Cope raramente falava sobre seu casamento em entrevistas, preferindo se concentrar em suas realizações profissionais. O divórcio coincidiu com a ascensão da carreira televisiva de Cope, especialmente após o reconhecimento que conquistou com o papel de Miss Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, série que estreou na década de 1960. No ano seguinte, em 1962. O fim do casamento marcou uma virada em sua vida pessoal, após a qual Cope permaneceu solteira, dedicando grande parte do seu tempo ao trabalho e, mais tarde, ao serviço público e à filantropia. Após se aposentar da atuação no final da década de 1980, Cope entrou em uma fase mais tranquila e introspectiva de sua vida. Ela se mudou para uma fazenda rural em Connecticut, buscando paz longe dos holofotes que outrora definiram sua carreira. A vida na fazenda lhe ofereceu a oportunidade de se reconectar com a natureza e desfrutar de um ritmo mais lento, que contrastava fortemente com a agitação de Hollywood. Durante esse período, Cope também lecionou atuação e teatro, compartilhando sua vasta experiência com aspirantes a artistas. Seus alunos frequentemente a descreviam como uma pessoa calorosa, perspicaz e profundamente comprometida com a arte da atuação, encontrando inspiração em sua trajetória profissional singular e em sua autenticidade inabalável. Mais tarde, Cope mudou-se para Palm Springs, na Califórnia, uma cidade conhecida não só pelas suas paisagens desérticas deslumbrantes e pelos seus residentes famosos, mas também pelo seu forte sentido de comunidade e compromisso com causas de caridade. Em Palm Springs, Cope dedicou-se ao trabalho filantrópico, investindo o seu tempo e energia em diversas organizações locais. Uma de suas principais afiliações era com a Sociedade Protetora dos Animais do Deserto, refletindo seu amor de longa data pelos animais. Ela apoiava ativamente iniciativas voltadas para o resgate e reabilitação de animais abusados ou abandonados, e frequentemente defendia a posse responsável de animais de estimação. Cope também era membro da Liga de Teatro do Deserto, por meio da qual se manteve conectada à comunidade das artes cênicas. Seu envolvimento incluía assistir a apresentações, orientar jovens atores e, ocasionalmente, participar de produções teatrais locais. Isso permitiu que ela continuasse a cultivar sua paixão pela atuação mesmo depois de se afastar das telas. Sua presença no cenário teatral local era celebrada e ela era admirada por sua humildade e disposição em retribuir à comunidade artística que um dia a impulsionou à fama nacional. Além disso, ela dedicou seus esforços à United Cerebral Palsy, uma organização sem fins lucrativos que apoia pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências de desenvolvimento. Seu trabalho com a UCP incluiu arrecadação de fundos, campanhas de conscientização pública e apoio prático em eventos. O comprometimento de Cope com essa causa ressaltou sua compaixão e o desejo de fazer uma diferença tangível na vida de outras pessoas, principalmente daquelas que enfrentam desafios físicos. Em seus últimos anos, o legado de Nancy Cope se expandiu para além de seus papéis na televisão, e ela se tornou conhecida em Palm Springs e em outros lugares como uma pessoa compassiva e engajada civicamente. Seja cuidando de animais,
incentivando atores iniciantes ou defendendo os direitos das pessoas com deficiência, a vida de Coop após Hollywood foi marcada por propósito, serviço e uma generosidade de espírito duradoura. Durante décadas, os fãs da televisão clássica jamais imaginariam uma conexão entre duas estrelas adoradas, porém completamente diferentes. Nancy Cope, a atriz refinada e espirituosa, mais conhecida por interpretar a recatada e elegante senhorita Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, e Red Fox, o comediante irreverente e astuto que alcançou a fama como o sarcástico Fred Sanford em Sanford and Son. Mas nos bastidores da era de ouro de Hollywood, os dois compartilhavam um laço não apenas inesperado, mas profundamente cativante, mantido em segredo do público por muitos anos. Nancy Cope e Red Fox circulavam em círculos profissionais muito diferentes. Cope, com seu intelecto aguçado, presença digna e experiência em jornalismo e no exército, tinha a reputação de ser uma mulher reservada e séria. Ela era formada em jornalismo pela Universidade Estadual da Flórida e serviu na Marinha dos Estados durante a Segunda Guerra Mundial como membro da Reserva Feminina. Sua trajetória rumo à atuação aconteceu quase por acaso, quando sua voz articulada e presença marcante lhe renderam pequenos papéis no início da década de 1950. Logo, ela passou a ser estereotipada como a intelectual solteirona excêntrica em uma série de personagens marcantes, sendo o mais famoso deles Jane Hathaway, a secretária recatada em The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. Red Fox, por outro lado, era uma potência da comédia crua, imerso no mundo do stand-up irreverente e das rotinas de boate muito antes da televisão aberta suavizar sua imagem. Conhecido como o rei dos discos de festa, Fox construiu sua carreira inicial no circuito de entretenimento negro conhecido como o Chitlin Circuit, criando uma persona irreverente, falante e cheia de humor ácido. Quando fez a transição para a televisão, ele trouxe essa mesma energia para Sanford and Son, série exibida na década de 1970, que o tornou um nome conhecido em todos os lares. Seu estilo, sua desenvoltura e sua franqueza sem rodeios o diferenciavam do tom reservado e ponderado de alguém como Nancy Cope. Então, como duas pessoas tão diferentes se uniram? De acordo com fontes próximas, que mais tarde revelaram detalhes mantidos em segredo por muito tempo, o relacionamento deles floresceu durante um período em que ambos os astros estavam navegando pelas complexas correntes da fama, da identidade pessoal e do olhar sempre atento da imprensa. Segundo relatos, eles se conheceram em um evento beneficente em Los Angeles, no final da década de 1960, época em que ambos os atores estavam no auge da fama na televisão. Embora suas personas públicas não pudessem ser mais diferentes, eles se conectaram em um nível mais profundo e intelectual. Ambos eram conhecidos por serem leitores vorazes, apaixonados por direitos civis e destemidos em desafiar as expectativas da sociedade em suas vidas privadas. Acredita-se que o motivo pelo qual o relacionamento deles permaneceu em segredo por tanto tempo foi o intenso escrutínio da época. Não só eram um casal interracial, em um período em que tais relacionamentos frequentemente enfrentavam reações negativas, como ambos eram pessoas extremamente reservadas. Cope, que nunca se assumiu publicamente como gay ou bissexual, era conhecida por evitar perguntas sobre sua vida pessoal. Fox, por sua vez, tinha seus próprios motivos para manter seus relacionamentos amorosos em segredo, já que lidava com uma imagem pública turbulenta, moldada por múltiplos casamentos e problemas pessoais. Especula-se também que o relacionamento era mais do que apenas romântico, era uma verdadeira sintonia de mentes. Cope admirava a abordagem destemida de Fox à comédia e aos comentários sociais, enquanto Fox, por sua vez, era atraída por seu intelecto, humor ácido e senso de humor. A química entre eles, embora nunca tenha sido mostrada na tela, era evidente para aqueles que os viam juntos em encontros privados e festas, onde se envolviam em longas conversas, muitas vezes rindo e debatendo até altas horas da madrugada. Em última análise, o relacionamento deles pode ter sido passageiro ou simplesmente um capítulo nas longas e complexas vidas que ambos levaram. Mas à medida que mais histórias vieram à tona nos anos que se seguiram às suas mortes, Cope faleceu em 1991 e Fox também,
Em 1991, a imagem do vínculo entre eles tornou-se mais clara. O que compartilhavam não era apenas um romance secreto, mas um respeito mútuo e uma amizade silenciosa que desafiava expectativas e barreiras sociais. A história deles é um lembrete comovente de que mesmo no glamour e no espetáculo de Hollywood, alguns dos relacionamentos mais significativos acontecem longe dos holofotes, enraizados na amizade, na compreensão e na disposição de enxergar além dos papéis que os outros nos atribuem. No fim, o verdadeiro motivo pelo qual o relacionamento deles permaneceu oculto por tanto tempo pode não ter sido o escândalo, mas simplesmente o desejo de proteger algo raro e genuíno em um mundo que tantas vezes busca definir as pessoas apenas pela aparência. Nancy Culp, mais conhecida por sua interpretação da recatada e elegante senhorita Jane Hathaway na série de sucesso The Beverly Hillbillies, enfrentou sérios problemas de saúde no final da vida. Fumante de longa data, o hábito de Culp provavelmente contribuiu para o desenvolvimento da doença que eventualmente a levaria à morte. Como muitos de sua geração, ela começou a fumar numa época em que os riscos à saúde associados ao uso do tabaco ainda não eram amplamente reconhecidos, e os cigarros eram comumente retratados como elegantes e até sofisticados. Infelizmente, décadas de uso de tabaco teriam consequências duradouras. Em 1990, Culp foi diagnosticada com câncer, uma revelação que marcou o início de um capítulo final difícil e doloroso em sua vida. Embora o tipo específico de câncer não tenha sido divulgado publicamente, ela corajosamente se submeteu à quimioterapia na tentativa de combater a doença. A quimioterapia, um tratamento agressivo, mas muitas vezes necessário, é conhecida por seus efeitos colaterais debilitantes, incluindo fadiga, queda de cabelo, náuseas e comprometimento do sistema imunológico. Apesar do desgaste físico e emocional causado pelo tratamento, Culp enfrentou a doença com a mesma resiliência e elegância que caracterizaram grande parte de sua vida e carreira. No entanto, em 1991, apenas um ano após o diagnóstico inicial, seu estado de saúde piorou significativamente. O câncer havia se espalhado, indicando metástase, e os tratamentos já não eram eficazes para conter sua progressão. Amigos, familiares e fãs ficaram devastados com a rápida deterioração de sua saúde. Em 3 de fevereiro de 1991, Nancy Culp faleceu aos 69 anos em Palm Desert, Califórnia, uma serena cidade desértica onde passou seus últimos anos. Sua morte representou a perda de uma figura única e amada na história da televisão americana. Uma mulher que não apenas divertiu milhões de pessoas, mas também abriu caminho como atriz cômica em uma indústria dominada por homens. Após sua morte, os restos mortais de Culp foram levados de volta para seu estado natal, Pensilvânia. Ela foi sepultada no cemitério presbiteriano de Westminster, em Mifflintown, uma pequena cidade situada no condado de Juniata. O ambiente sereno do cemitério reflete a dignidade silenciosa da própria Nancy Culp e serve como um lugar onde admiradores e entes queridos podem prestar homenagem ao seu legado. Embora sua presença física tenha desaparecido, as contribuições de Nancy Culp para a televisão, suas performances memoráveis e seu espírito pioneiro continuam vivos nos corações daqueles que prezavam seu trabalho e sua vida.